O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, e não é que a galera do Centrão assumiu publicamente, mas com direito a vídeo, discursos, sorriso e até as bocas de aluguel da velha mídia, revelando os detalhes dessa manobrinha suja do sistema. E eu tenho novos detalhes de como eles pretendem chutar a bunda de Bolsonaro para eleger Tarcísio. Então segura aí que eu vou trazer novos detalhes muito interessantes. Já adianto que são detalhes sujos, vocês ficarão indignados, mas calma. Calma, porque esse é o plano deles. A realidade é outra história e eu já vi esse filme em 2018 e talvez tenha alguma variável que eles não tenham calculado. Vamos refletir juntos. No vídeo de hoje também quero falar sobre o assessor da Erika Hilton, que pichou o Ministério da Educação e ganhou um cargo público. O caso Felca teve mais uma atualização e, obviamente, falarei sobre o catastrófico cenário internacional que o governo Lula está piorando cada vez mais, além das tretas internas que estão acontecendo entre governo, legislativo e judiciário. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E, infelizmente, começamos com essa notícia cada vez mais comum, né, a respeito dos efeitos desse tarifaço na economia brasileira, coisa que, obviamente, a gente não comemora, a gente não gostaria de estar passando por essa situação, mas está aqui o UOL trazendo a notícia de que o tarifaço está derrubando as exportações, a gente já esperava, e as empresas já estão recorrendo a férias coletivas, e são diversas empresas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Taurus deu férias coletivas e há boatos de que, para escapar do tarifaço, algumas dessas empresas pretendem fechar a sua sede aqui no Brasil e começar a produzir diretamente em terras de Tchusan, o que obviamente vai impactar no desemprego dos brasileiros. E se você não quer ficar dependente disso, quer ter aí uma renda extra, quer talvez até ser o seu próprio patrão trabalhando em casa, eu vou te dizer que existe um método para que você consiga ganhar em dólar e realizar esse seu sonho. Não é milagre, não vou dizer, você não vai trabalhar e vai ficar milionário, porque isso não existe. É um método garantido do meu amigo Daniel Alvarenga, que já deu certo para muitas pessoas que fazem aí uma renda de 3 até 7 mil reais por mês. Que tal? Vou te dar aqui 2 exemplos de pessoas que aplicaram esse método e estão tendo resultados. Está aparecendo aí na telinha para vocês. O Carlos, que nem se formou, tá na faculdade e em um mês ele fez $1.000, o que equivale a mais ou menos 5.900 reais, 6 mil reais. Tem a Mariana também, que desempregada, aplicou esse método e conseguiu fazer $984, o que dá aproximadamente 5.300 reais. Que tal? O que você faria com essa renda ou com essa renda extra? Aí dá para fazer bastante coisa, né? Então, se esse é o seu sonho, se você é uma pessoa esforçada, que quer trabalhar e que quer ficar independente de toda essa situação que infelizmente estamos vendo no Brasil, inclusive ganhando uma moeda estável, que é o dólar, porque a gente também está vendo o valor do real a cada dia derretendo mais e mais, eu vou te dar uma super dica. Aqui embaixo tem um link que vai te direcionar diretamente para o WhatsApp do Daniel Alvarenga, e quem acessar no link vai ganhar, é 100% grátis,
3 aulas para vocês verem do que se trata e, se vocês gostarem, aplicar o método aí na vida de vocês e terem esses resultados. Que tal? O que vocês acham? Mas vamos adiante aqui nas pautas, porque eu tenho novidade sobre o caso do Felca. Olha só, homem preso por ameaçar Felca, diz que ele recebeu diversas ameaças desses nojentos pedófilos, comprou senhas de sistema da polícia de Pernambuco no Telegram, diz o delegado. E eles descobriram isso depois da prisão que foi feita ontem. Então, eu precisava trazer isso aqui no início para mostrar para vocês, para quem ainda tem essa dúvida, né? Mas a gente precisa proteger as crianças. Sim, mas com as leis que nós temos atualmente no país, a polícia pode prender bandido, né, que faz post na internet com negócio de criança. Não precisa de nenhuma lei nova. A lei nova é só para calar opinião política. É só a desculpinha que eles usam de defender as crianças. Já fizeram isso com ataques em escola, a gente já viu isso diversas vezes, mas só para deixar claro aqui que tem como prender pedófilo sem fazer nenhuma lei nova. Aí Valdemar Costa Neto soltou uma pérola ontem e comparou, sim, o Che Guevara ao Bolsonaro. Eu quero que vocês ouçam junto comigo. A força de transferência do voto do Bolsonaro, o eleitor dele é fiel. E essas coisas estão fazendo que ele vire um Che Guevara. Que o Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele para fora de Cuba, não sossegou. Daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro, você vai ver gente com camiseta do Bolsonaro. Primeiro lugar, já tem gente com camiseta do Bolsonaro. Segundo lugar, desculpa, eu não consigo ficar séria toda vez que o Valdemar fala Chego e Vara. Mas enfim, o Che Guevara, líder da extrema esquerda, e eu tenho certeza que o Valdemar falou isso porque ele admira o Che Guevara. É isso que me espantou. Ele admira a figura política do Che Guevara. E aí depois veio o Duda Lima, que cuida aí desse marketing péssimo, horroroso do PL, e fez um post que... Aí aquela história, né? A emenda ficou pior do que o soneto. Nunca comparei Bolsonaro com o Che Guevara. Bom, vocês ouviram ele comparou, ele fez uma comparação, sim. Até porque o cubano era de esquerda, e deixei isso claro. Eu não sei de quem que ele tá falando, porque o Bolsonaro é brasileiro e o Che Guevara é argentino. Mas enfim, o que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo. Então ele reafirma, estão transformando o Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é o legítimo líder da nossa direita e continuará sendo, assinado pelo Valdemar. Interessante, né? Eles falam isso porque eles realmente acham que o Che Guevara foi um mito, que foi pelo carisma dele e não por todo o falseamento da história. Afinal de contas, vocês sabem tudo que o Che Guevara fazia, né? Mandava os coleguinhas pro paredão por causa de que eles eram com quem que eles namoravam ou deixavam de namorar, etc. Enfim... O PL precisa urgentemente de um pessoal no marketing que entenda de política e não tenha sido educado pelo MEC, entendeu? Que tenha uma cultura política além daquilo que ensinou no MEC, porque eu tenho certeza que essa nota aqui foi escrita por alguém inspirado naquele filme Diário da Motocicleta. Vamos adiante. Senador Jorge Seife trouxe um bastidor bem importante sobre os empresários que eu achei que eu merecia vir aqui pro vídeo. Olha só, conversa de bastidor. A gente já gosta, né? A gente gosta de uma treta, de uma fofoca, a gente paga a internet, é para isso mesmo. Um empresário do setor exportador me ligou. Em primeiro lugar, parabéns, estão começando a procurar políticos que podem resolver este problema político de presos políticos que precisam ser anistiados para acabar com a taxação. É simples, teoricamente, pelo menos é simples. A execução é que tá difícil, né? Mas vamos lá. Disse que há 2 semanas os setores do agro foram convidados para uma reunião com o Alckmin e a equipe do governo. A gente até chegou a comentar nos vídeos aqui, né? Relatou-me desastrosa e desrespeitosa. Já esperava. Uma das piadas, entre aspas, foi o vice-presidente dizendo que está fazendo a sua parte, tomando mais cafezinhos ao dia. Não consigo parar de rir. Para
anular o efeito do tarifaço sobre o café, o Alckmin está bebendo mais café. Que bom para ele que consegue comprar. Porque o povo que vai no supermercado não está conseguindo comprar café, nem o que tomava antes, tá? Inclusive tendo que diminuir, infelizmente. Disseram à fruticultura que procurassem as fábricas de suco e refrigerante, presta atenção nesse detalhe aqui, para aumentar o teor de frutas nas bebidas e não depender dos Estados Unidos. O que o Alckmin está aconselhando? Fazer aquilo que a gente chama de capitalismo de Estado. Os empresários procuram os políticos que fazem leis para, por exemplo, aumentar o teor das frutas nos sucos e refrigerantes para beneficiar um grupo de empresários. Aí expande isso para diversos setores. É assim que funciona a cabecinha dessa galera da Faria Lima. Entendeu? É assim que funciona. Por fim, mandaram que procurassem os importadores americanos para que pressionem o governo Trump. Eles vão procurar outro cliente, não o governo, né? Ou seja, são isentos, são desprezíveis, são despreparados e estão pouco ligando para a tragédia econômica que iniciou com o tarifaço. Parabéns, governo. Repito, vão atrás de Hugo Mota. A anistia resolverá tudo sem depender do desgoverno. Parabéns, Jorge Seife. Eu só discordo aqui, teria que ter uma assessora que entendesse de política para orientá-lo, que isso não é descaso, não é incompetência, isso é um projeto de poder e seria importante o senhor deixar isso claro nas suas postagens, mas está muito boa, gostei, não estou reclamando, é só o detalhezinho que me dá um ranço quando falam que o PT está quebrando o Brasil por incompetência. Não é isso, este é o plano do PT, porque para o socialismo ser implementado, a classe média precisa ser extirpada. Tem que ter só os miseráveis que dependem da bolsa e os super ricos que estão no conchavo do governo, porque é assim que funciona em todos os países socialistas. Então, quebrar o país não é desleixo, incompetência. É projeto de poder de um governo que quer implementar uma ditadura socialista no Brasil. Cada vez mais as pessoas precisam entender isso. Vamos adiante que eu tô falando mais como da cobra hoje. O vídeo vai durar 100 horas. Pesquisa. Eu mostrei pra vocês, agora a gente começa a falar sobre a manobra. Lembra que eu falei no vídeo de ontem sobre a pesquisa e eu frisei ainda, por que o Eduardo Bolsonaro não está nessa pesquisa? Tem um outro detalhe muito interessante pra gente começar a nossa análise de hoje, do joguinho sujo do Centrão. Os assessores do Centrão estão enlouquecidos comigo em todas as redes sociais, né? Me chamando de intergaláctica, de louca, de... Estou acostumada. Continuem. A pesquisa que foi feita, além de não ter o nome do Eduardo Bolsonaro, tem um outro detalhe que é muito importante para a nossa análise de hoje. Eles fizeram os cenários de primeiro e segundo turno com o Bolsonaro, que pelas pesquisas é o que vence aí o Lula em todos os cenários. Aí eles fizeram uma simulação com a Michelle Bolsonaro, que fica com 28,9% e uma com o Tarcísio, que tem um percentual de votos menor do que a Michelle. Então, assim, além de não ter colocado o nome do Bolsonaro, eles ignoraram solenemente que a Michelle Bolsonaro está indo melhor nas pesquisas do que o Tarcísio. Só que o Centrão não quer a Michelle, eles querem o Tarcísio. Inclusive, num segundo turno, o Bolsonaro venceria com o Lula 44-41, a Michelle Bolsonaro venceria o Lula e o único que perderia seria o Tarcísio. Então, eles estão usando o argumento de que os percentuais nas pesquisas é que irão determinar, mas se esse fosse o critério, seria ou a Michelle Bolsonaro, ou o Eduardo Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro. Não tô falando se eu vou votar, se eu gosto. Eu só tô falando pela lógica dos números, como eles dizem, uma análise pragmática. Numa análise pragmática, tu vê que a Michelle vence o Lula no segundo turno. O Tarcísio não vence. Então não é uma análise apenas pragmática. Provei meu ponto aqui, espero, né, pessoal? Então vamos lá. Comemoração que aconteceu no domingo de noite. Esse vídeo aqui começou a estourar ontem de manhã, na hora do almoço. Então, trago para vocês, mas é do evento que aconteceu no domingo de noite, dos governadores comemorando. Lembrem, o Bolsonaro está preso com crise de soluço, ele não consegue sequer gravar um vídeo para se defender, está sofrendo uma injustiça. Teve o caso do sequestro dos avós do Eduardo Bolsonaro, a humilhação que fizeram com a Michelle Bolsonaro, tudo. Aí eles estão fazendo essa festa aqui e dizendo isso, presta atenção.
Podem ter a certeza, nós vamos trabalhar duro. Daqui 14 meses, um de nós vai estar ocupando o Palácio do Planalto e nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros. Brasil! Reparem no sorriso do Tarcísio, sorrisão, né, Tarcísio? Ai, um de nós vai ser... Eles fizeram um acordo que é o seguinte, a direita vai lançar os seus candidatos ali, que para eles é o Zema, o Caiado e o Tarcísio, talvez o Ratinho, e aí depois o que tiver melhor passa pro segundo turno, todos eles se unem, fazem uma coisa amorzinho e vai ganhar o candidato do sistema. Eu até não sou contra ter várias candidaturas de direita, tá? Eu, inclusive, sou a favor, gosto e já falei que é uma excelente estratégia, principalmente nos debates. Eu não vejo esse negócio de, fulano vai se candidatar, é traidor. Não. Agora, no momento que eles estão fazendo essa articulação para que o Bolsonaro não possa participar, aí são outros 500, né? Se eles quisessem participar ali no primeiro turno, aí o Bolsonaro, vamos supor, passa pro segundo turno e eles todos se unem, pô, bacana, é essa a estratégia que a gente gostaria de ver. Mas não são esses os planinhos dele. Não são esses. Inclusive, aí no evento de ontem, da Esfera, que eu já falei para vocês alguns trechos aí, o Tarcísio discursou como já presidenciável. Tarcísio cita JK e diz que será preciso fazer 40 anos em 4. Ele só fala de economia, de taxa, de tudo aquilo que a Faria Lima gosta de ouvir. E sobre presos políticos, liberdade, tortura e mortes nos porões da ditadura, nenhuma palavra, muito menos falar o nome do ditador. Então, como é que vai resolver o problema? A gente vai esquecer que tem preso político? Como é que vai funcionar? Aliás, se na eleição não tiver o nome do Bolsonaro, já tá errado. Já tá errado. Por que o Bolsonaro não pode concorrer? Porque ele se reuniu com embaixadores. Então, é uma eleição altamente suspeita a que não possa ter Bolsonaro, nem os filhos, né? Porque eles já estão armando, inclusive, para tirar o Eduardo Bolsonaro, porque eles sabem que se a empreitada do Eduardo Bolsonaro der certo nos Estados Unidos, como de fato está dando, não tem para ninguém. Se tiver o nome de Bolsonaro, seja dele mesmo, ou dos filhos, ou da esposa na cédula, não tem para nenhum desses três que estavam lá. Porque vamos vencer. Não tem para nenhum deles. Porque eles, sozinhos, não conseguem os votos necessários para ter aí um bom desempenho na eleição. Só aqui registrando que o Globo também, né, deu a notícia. Em ritmo de campanha, Tarcísio defende redução de número de ministérios e reedita slogans do JK 40 em 4. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque eu comentei sobre o artigo do Lauro Jardim, que saiu na coluna dele ontem, falando que o sistema já tinha batido o martelo e escolhido, já estava decidido que o candidato seria o Tarcísio, né? Esse é o candidato preferido. E ontem, ele de tarde postou esse vídeo em que ele fala sobre o artigo, mas ele traz mais uma complementação que é muito interessante. O que passa na cabeça do Centrão? Ou, em outras palavras, para ficar mais claro aqui para minha audiência, como nós podemos fazer o Bolsonaro de refém para ganhar os votos dos apoiadores do Bozo? Que é isso que eles pensam. Responde pra gente, Laura Jardim. Como que o Centrão vai fazer isso? Condenação do Bolsonaro. E aí surgem as dúvidas de sempre. Mas o Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio? O Bolsonaro não vai lançar alguém da família dele para a presidência? Dá para o Tarcísio largar em abril o governo de São Paulo e uma reeleição muito provável ao governo por uma candidatura a presidente sem o apoio do Bolsonaro? Olha, na visão desses políticos todos do Centrão, e eu concordo com essa visão, o Bolsonaro terá que se render a uma realidade mais forte, sobretudo depois de estar preso. Qual a realidade? A de que só restaria a ele apoiar o candidato da direita que se mostrar mais forte nas pesquisas, que é o Tarcísio. Até porque o Tarcísio repete a quem quiser ouvir que apoia um indulto ao Bolsonaro para tirá-lo da prisão. Todos os candidatos da direita, aliás, apoiam esse indulto. Mas é o Tarcísio o político que, segundo as pesquisas, teria maior viabilidade eleitoral. Na visão... Agora, o resto ele vai ficar repetindo ali. Eu acabei de mostrar para vocês que a Michelle Bolsonaro está melhor do que o Tarcísio nas pesquisas. Então, esse argumento aí só cola para desavisado que se informam pela Globo, que não se informam por outros lugares, né? Por isso que eles precisam tanto censurar
a internet. Então, eles estão colocando a questão como se o problema fosse única e exclusivamente as injustiças contra Bolsonaro. Eles não falam em nenhum momento sobre os milhares de presos políticos, aquelas pessoas que estiveram lá no campo de concentração, presos junto com cachorro, criança, homem, mulher, todo mundo junto. Eles não estão falando nos jornalistas exilados e na liberdade de expressão. Porque, para eles dando um indulto pro Bolsonaro, o Bolsonaro ficando inelegível, é ótimo, porque daí eles ganham o apoio daqueles imbecis que ficam dizendo na internet: eu voto em qualquer pessoa que o Bolsonaro indicar. É graças a esses imbecis que ficam falando isso que o Centrão tá botando as asinhas de fora. Então, assim, votem em quem a consciência de vocês mandar. Certo? Porque o Bolsonaro está sendo feito de refém pelo sistema. Se você não entendeu isso ainda, eu não sei mais como fazer aqui para explicar. Valdemar também falou que a sigla terá um candidato próprio em 2026. Aliás, essa é a briga. O Valdemar, ele tem a Michele no PL, no partido, que vai melhor do que o Tarcísio. Eu suponho que o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro também pontuem melhor do que o Tarcísio na pesquisa. Eu só não tenho certeza porque eles tiraram os nomes dos dois. E aí ele quer o quê? Que o Tarcísio venha pro PL. Ele não quer esses candidatos com o nome Bolsonaro. Essa gente radical. Não, essa gente radical não. Eles querem que o Tarcísio vá pro PL ter uma candidatura própria. Aqui a Malu Gaspar fala sobre isso. A análise bem parecida com a que eu fiz aqui, mas ela traz um dado que é muito interessante, que eu quero ler só um trechinho aqui para vocês. Ó, a manchete é essa daqui. Bolsonarismo vê arranjo do sistema para forçar candidatura de Tarcísio a presidente de 2026. Eu estou falando isso aqui desde 2023 sendo chamada de maluca. Mas enfim. Aqui embaixo tem um trecho que é muito, muito interessante. Tá aqui, ó. Decidiram sair da toca no momento mais difícil para ele, às vésperas do julgamento. Foi o pior timing, sofre de ejaculação precoce. Diz um desses aliados do Bolsonaro, que na minha opinião é o Paulo Figueiredo, tá? Eu acho que foi o Paulo Figueiredo que fez, mas isso eu acho. Nos bastidores, a ameaça é de que Jair vai insistir até o final em uma candidatura presidencial. Então, ameaça. E que se ele for abandonado, o Eduardo poderia sair do PL e arranjar uma legenda para disputar a presidência em 2026, dividindo a direita e inviabilizando a candidatura presidencial do governador de São Paulo, que por hora diz que pretende disputar apenas a reeleição. Então, a Malu Gaspar também já entendeu que se tiver o Eduardo Bolsonaro na cédula, o Tarcísio não se elege. Se tiver a Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro ou Bolsonaro, o Tarcísio não se elege. Então, a missão do Centrão é expurgar toda a família. Assim como em 2018, todo mundo dizia que eu era maluca e que o Bolsonaro nunca ia se eleger, que ele era muito radical, blá, 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 blá. Ele conseguiu uma legenda num partido pequeno, que ele tornou gigante, o PSL. Aliás, o PL também só é gigante por causa do Bolsonaro. E se elegeu o presidente. Porque o povo está cansado desse tucanismo lá, Tarcísio, de falar, a economia, papapá. Nós temos problemas econômicos, mas nós temos um problema mais profundo que é a causa dos outros problemas e que precisa ser resolvido. Porque senão o brasileiro não terá um país realmente democrático. Então tá aí a manobra. E falei pra vocês, eu já vi esse filme em 2018. Aí surgiu o Bolsonaro e todo o sistema ficou assim, oh meu Deus, o Bolsonaro venceu. Pois eu canto a pedra aqui pra vocês. Assim como estou falando há muito tempo que o sistema quer o Tarcísio e que o Tarcísio está feliz por Bolsonaro ficar inelegível, não digo preso, porque eu não acho que o Tarcísio seja uma má pessoa, mas ele tem o interesse dele, ele tá feliz sim com a prisão do Bolsonaro, porque é a única chance que ele tem de conseguir chegar à presidência. Mas provável, principalmente com a evolução aí da Magnitsky, que o Eduardo venha candidato a presidente e acabe com os planinhos do Centrão. Vou ficar muito feliz, vou estourar uma champanhe, inclusive, no dia que isso acontecer. Agora, bem rapidinho aqui, só pra gente fechar o vídeo. A Erika Hilton mantém no gabinete um alvo da Polícia Federal por pichar um ministério, que tá ali pichado, não foi de batom, diferente da Débora, que recebeu uma pena de cadeia de 17 anos. O assessor ali pichou o Ministério da Educação, com piche mesmo, que é com aqueles sprays. É muito mais difícil de tirar.
e aí ganhou um cargo ali no gabinete da Erika Hilton. Situação internacional. Itamaraty ignora a indicação de embaixador e Israel rebaixa relações com o Brasil. Eles humilharam o nosso embaixador lá, de Celso Amorim. Então, estamos aí para internacionais. Lula persona não grata em Israel. Agora eles ignoram a indicação do embaixador, mas a resposta já veio agora de manhã, 7h30 da manhã. O ministro da Defesa de Israel postou o seguinte: quando o presidente Lula desrespeitou a memória do Holocausto durante seu mandato como ministro das Relações Exteriores, declarei o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas. Agora ele revelou a sua verdadeira face antissemita, declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA, o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel, colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto. E aí ele termina dizendo que afirma: saberemos nos defender contra o eixo do mal, que agora o Brasil faz parte dessa galerinha aí que toca o terror, e que vergonha para o maravilhoso povo brasileiro. Então, né, a gente tem que ficar passando essa vergonha. Mas o Lula compra tretas internacionais. Aqui dentro, a coisa também não tá fácil para ele. Porque tá rolando a treta das emendas de novo. Eu já falei que, assim, o legislativo, às vezes, pode fazer a coisa certa por motivos errados. Ou seja, isso daqui pode, talvez, incentivar os parlamentares a tocar a anistia, porque as emendas estão travadas de novo por exigência do Dino e os parlamentares já estão cobrando o governo Lula. E para finalizar de vez o nosso vídeo com mais uma péssima notícia para o governo, é que a gente viu aí a abertura da CPI do roubo dos aposentados, que começa seus trabalhos hoje, com diversos requerimentos. A gente viu a jogada de mestre que a oposição fez para não deixar o comando dessa CPI na mão dos governistas. E, enquanto isso, lá no Olimpo dos Magnânimos, a PGR solicitou que o processo que investigava esse roubo, que estava na mão de Tofinho e parado, fosse redistribuído. E o sorteio deu André Mendonça. O que é muito estranho, porque geralmente o sorteio dá Alexandre de Moraes, mas deu André Mendonça. O que significa que talvez o STF e o governo não estejam, assim, navegando num mar de rosas. Me parece um mar bem turbulento, aliás. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.